Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Dr. Santiago Paz, onde eu faço análise dos vídeos que vocês me mandam. Então, se você quer escutar a minha opinião sobre emagrecimento, ganho de massa muscular, treinamento, dieta, comportamento, saúde mental, sono, suplementação, ergogênico, enfim, fique à vontade. Mande seu vídeo para que eu faça uma análise, participe do canal, é muito importante, válido a tua opinião e eu gostaria muito de ver os vídeos que vocês me mandam. Hoje eu vou estar fazendo uma análise de um vídeo aí sobre musculação para adolescentes, válido ou não? O que que você acha? Mas antes de dar minha opinião, ela tem que vir. Então, roda a vinheta. Ah, Márcia Tala. Ouvintes e espectadores da Jovem Pan News. Será que o adolescente pode fazer musculação? Pode. A resposta é sim. Ah, pode. Primeiramente, o que que é considerado adolescência? Olha, eu já estudei muito adolescência, mas eu não lembro. Mas eu acho que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o período que vai dos 12 aos 18 anos, tá? 18 anos. Se não me falha a memória, 18 ou 19 anos. Mas esse período da adolescência, o adolescente pode fazer? Com certeza. Na verdade, deve. Na verdade, a criança já pode. Como é que o adolescente não pode? A criança pode fazer, Santiago? Pode. Gente, morto e vivo, aquela brincadeira do morto e vivo. É uma musculação? Não é um agachamento? É, ué, é um agachamento. Cabo de guerra é uma remada? É musculação. Judô. Pegar o coleguinha em cima, como se fosse cavalinho, né? Ou então fazer um ipom em cima do outro. É força? É musculação? É. A questão é concentração, prazer. Então, eu posso estar adaptando atividades para um componente mais lúdico, para que a criança, naquele momento, ela entenda que aquilo lá, por mais que ela fique um pouco cansada, um pouquinho faça mais força e por aí vai, mas tem uma brincadeira, tem uma fantasia, tem algo prazeroso ali que justifique muitas vezes a atenção, que muitas vezes ela tem baixa atenção, ou a necessidade de se mudar os exercícios ou os estímulos por conta justamente dessa dificuldade de concentração ou um limiar de aceitação da atividade baixa, né? Em 5, 10 minutinhos ela quer fazer alguma outra atividade. Mas sim, não tem problema nenhum a criança. Então, o adolescente, então, nossa, nem se fala, até porque ele na puberdade, ele já tem o que a gente chama de pico, estirão, né? Pico de velocidade de crescimento, em que você tem uma liberação hormonal. A primeira liberação hormonal ali nas meninas é na menarca, né? Ou seja, na menstruação, é uma fase da vida que marca a transição, a primeira transição hormonal da menina, um pouco mais precoce em relação ao homem, ao menino, né? E depois, aí você tem um surgimento dos pelos pubianos, né? E por aí vai. E aí depois você tem o segundo estirão de crescimento ali entre 15 e 16 anos, os quais o adolescente tende a espichar mais, aumentar a quantidade de. A quantidade é ótima, né? O volume da massa óssea e aumentar a estatura e consolidar isso até os 21 anos, mais ou menos. Mas pelo contrário, o adolescente deve, né? E geralmente ele começa ali com 14, 15 anos, é quando ele já se vê com os caracteres sexuais secundários começando a amadurecer, né, pelos pubianos, pelos na axila, glândulas mamárias nas meninas sendo desenvolvidas, e aí entra a relação também de maior pulsação e liberação hormonal. Então você tem a atribuição de afetividade um pouco maior, atração, atratividade, a sexualidade começando a ser desenvolvida, as orientações sexuais muitas vezes elas ficam um pouco mais fortes e por aí vai, e evidentemente uma relação de pertencimento de grupo, de autoconhecimento também, e isso reverbera também na questão estética, até mesmo para você ser aceito ou talvez de alguma maneira entrar num padrão estético atrativo ao seu par, né? Seja feminino ou masculino, e consequentemente ter essa relação de afetividade e aceitação. Perfeito. Importante que a gente fique atento a alguns pontos.
O primeiro deles é a correta execução do movimento. Então, Perfeito. antes de se preocupar com aumento de carga, com ganho de massa muscular, aprenda corretamente o movimento para que esse Perfeito. Olha só, por que é a questão de aprender corretamente o movimento? Porque, a vulnerabilidade em relação ao movimento errado, primeiro, pode fazer com que esse indivíduo fique com um movimento vicioso e leve ainda esse movimento vicioso, por passar de anos. Então, muitas vezes, quando você faz o exercício incorretamente e mantém essa execução incorreta, você aumenta as chances de lesão, por conta tanto de um crescimento desproporcional entre algumas musculaturas, a redução também da força de algumas musculaturas em relação às outras, um desalinhamento postural, e quando você tem um desalinhamento postural e uma hiperativação de algumas musculaturas e a redução da ativação de outras, você deixa alguns pontos mais fortes, outros mais fracos, e muitas vezes você deixa estruturas, como por exemplo o ombro, um pouquinho mais para frente. E se você deixa o ombro um pouquinho mais para frente, você pode apertar um pouquinho o espaço entre o ombro aqui e o osso aqui do braço. Então, esse espaço comprimido pode gerar uma dor, justamente em função das vezes de uma postura um pouquinho mais para frente, meio corcunda. Então, isso é um problema que muitas vezes, em função de exercícios, em movimentos viciados, né, ou até mesmo em padrões posturais, errados, então a gente tem aí um problema atribuído à manutenção desse exercício feito de maneira incorreta, né? E obviamente você leva isso de uma maneira incorreta para o resto da vida. exercício seja incorporado na sua rotina por muitos e muitos anos. A segunda preocupação é em relação aos aparelhos das academias. Eles são projetados para pessoas maiores. Então, o professor tem que estar atento e, muitas vezes, fazer esse exercício de musculação com peso livre, mas com a correta execução. A relação do peso livre, muitas vezes, não só por conta dos aparelhos, mas também como um estímulo adicional para que o praticante, ele necessariamente precise ter uma coordenação melhor, uma estabilização melhor. Então, por mais que essa carga no peso livre seja um pouco menor aqui no aparelho, mas necessariamente a coordenação entre as musculaturas e a estabilidade para realizar a posição correta do exercício pode ser um fator adicional que pode estar também auxiliando muito isso. E a terceira preocupação é não pensar apenas no ganho de massa muscular. Um adolescente precisa desenvolver outras qualidades, Força. outras habilidades, como saltar, correr, tempo de distância, tempo de bola. Por isso, mesmo dentro de uma academia, é importante que o professor observe outros tipos de treino. Combinado? Bom, outros tipos de treino podem também estar sendo desenvolvidos no intuito dele melhorar, talvez, práticas de lazer que ele faz, e muitas vezes essas práticas de lazer servem também de socialização. Como muitas vezes um adolescente que joga futebol, e com esse futebol ele conhece mais pessoas, ele faz mais amigos, ele muitas vezes é chamado para eventos. Isso é importante para a socialização, para conhecer outras pessoas. Existem também outros esportes que também servem como socialização, até mesmo para você conhecer pessoas, como beach tênis, futevôlei. Então você consegue estar melhorando a, a capacidade de agilidade, né, que é a mudança de direção rápida, a própria velocidade, saltos, com exercícios que complementam também a musculação. Então, sim, pode ser algo interessante, especialmente nessa fase da vida, pode ter uma repercussão positiva, justamente por conta desse olhar diferenciado do professor, que vai estar orientando o aluno, e também um planejamento de possibilidades de treino que esse indivíduo adolescente pode estar utilizando fora da academia. Perfeito.
sensacional. Eu respeitosamente concordo com as informações desse vídeo, mas eu gostaria de escutar a tua opinião. O que que você achou? Coloca aqui nos comentários o que que você achou, muito importante a tua opinião aqui. Sugira novos vídeos também para a gente poder estar analisando. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você acredita que vai ser beneficiado com essa informação e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço, tchau, tchau.